É hora do Papo da Madrugada. E hoje nós vamos falar de um tipo muito curioso: o mentiroso. E como se mente no Brasil, né? E a mentira aparece em tudo quanto é lugar. Em menos de um minuto, você começa a curtir esse nosso Papo da Madrugada comigo, Ronaldo Rosas, e com o Marcelo Campos. Seja bem-vindo. Boa noite para você e para você também, Marcelo Campos. E aí, Ronaldo, tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que foi a semana aí? Beleza, beleza. Olha, boa noite pra você e boa noite pra você que tá aí do outro lado, né? Seja muito bem-vindo. Pois é, Marcelo, hoje nós escolhemos um tema interessante: os mentirosos. E nós temos que começar o programa com aquele que é o candidato ao título de maior mentiroso do Brasil, o nosso presidente, Luiz Inácio Nove Dedos Lula da Silva. Foi na Metalúrgica Independência. O cara trabalhava de pé, o braço da prensa, a prensa movimentava assim. E esse cara acho que deu uma cochilada e soltou a mão da prensa. Aí a prensa fechou, eu estava com a mão, puxei. A minha sorte é que eu abri a mão e ficou só um dedinho. Mas eu só queria dizer para vocês que além de pescador, eu fui catador de siri e fui catador de caranguejo. Quem não acredita nisso, ó, esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo lá em Pernambuco. Esse dedo aqui eu tinha 17 anos. Foi na Metalúrgica Independência. O cara trabalhava de pé, o braço da prensa, a prensa movimentava assim. E esse cara acho que deu uma cochilada e soltou a mão da prensa. Aí a prensa fechou, eu estava com a mão, puxei. A minha sorte é que eu abri a mão e ficou só um dedinho. Mas eu só queria dizer para vocês que além de pescador, eu fui catador de siri e fui catador de caranguejo. Quem não acredita nisso, ó, esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo lá em Pernambuco. É, Marcelo, esse cara mente para chuchu, hein? Que Pô, esse aí é coisa. um sujeito que mente tanto, Ronaldo, que ele acaba se perdendo nas próprias mentiras que conta. Essa do dedo é demais, né? Putz. Mas o Lula acabou se tornando aí um político que age como tantos outros aí que mentem na política, né? Ele repete os mesmos comportamentos e estratégias de sempre. Ele promete uma coisa, faz outra, muda o discurso conforme a conveniência, tenta convencer o povo com palavras bonitas, mesmo quando a realidade mostra o contrário, né? E ele faz isso, rapaz, sem o menor constrangimento. E quando ele é cobrado, aí tenta justificar dizendo que o contexto mudou, né? Como a maior parte da imprensa é apaixonada por ele e pelo dinheiro que ele distribui, as mentiras são sempre minimizadas. Foi um pequeno deslize. Ou então ele não estava se lembrando, né? Você veja o que é o Lula, né? Ele diz que defende a austeridade fiscal e às vezes, dependendo da plateia, ele fala isso até no discurso. Só que na prática aumenta escandalosamente aí os gastos públicos por interesse eleitoral. Esse aí não tem jeito, né? Pois é, há mais ou menos 2 semanas atrás eu assisti um vídeo em que o Aldo Rebelo meteu o cacete do discurso do Lula na ONU. Entre os assuntos estava a questão da Amazônia, em que o Lula vive dizendo que a Amazônia é nossa, mas admite entregar as decisões desta região para os órgãos da ONU. O ex-ministro Aldo Rebelo falou sobre o que é a ONU hoje, né? E aí desmente o Lula, que é um entusiasta dessas instituições burocráticas que já tiveram sua importância no cenário mundial, mas agora estão totalmente aparelhadas e perderam a eficácia. Vamos ver esse vídeo? Mas tratou de assuntos internos do Brasil numa reunião na Assembleia Geral da ONU.
noticiando, por exemplo, a prisão de um ex-presidente da República, a condenação, no caso do Bolsonaro. E ele poderia também ter falado da própria prisão dele. Ele também foi preso, ele também foi condenado. Isso é assunto para um chefe de Estado levar para uma Assembleia Geral da ONU a prisão de um ex-chefe de Estado, quando ele também, não só ele, outros também foram presos. Assuntos internos do país. A fala sobre a Amazônia é lamentável. Ela se aproxima do entreguismo mais vulgar. O presidente Lula defendeu que um órgão da ONU tenha soberania para tratar sobre a questão do clima, ou seja, um órgão da ONU terá soberania, inclusive acima dos congressos nacionais, acima do Congresso brasileiro, para tratar de um tema de grande sensibilidade da soberania do Brasil, que é a Amazônia. Não, presidente Lula, os brasileiros não vão entregar a um órgão da ONU as decisões sobre o futuro da Amazônia, e nem o senhor tem o direito de fazer isso. A Amazônia não pertence à ONU. Aliás, a ONU, que não resolve nenhum dos conflitos internacionais, perdeu sua autoridade. A ONU não consegue resolver o conflito no Oriente Médio, não consegue resolver o conflito na Ucrânia, não consegue resolver os conflitos e as guerras civis na África. E nós vamos entregar à ONU o destino da Amazônia. Quem é que vai decidir pela ONU? Porque a ONU mesmo não decide nada. 3 ou 4 ou 5 potências vão decidir pela ONU, o Conselho de Segurança, provavelmente. Eu achei lamentável a abordagem dele sobre a ONU. A palavra desenvolvimento, direito ao desenvolvimento, não aparece uma única vez. Parece um discurso de cordeiro para uma plateia de lobos. Ou seja, para agradar quem? Nós vamos renunciar à nossa soberania sobre a Amazônia, o nosso direito ao desenvolvimento, transformar a Amazônia numa reserva de crédito de carbono para os países industrializados, que vão ter direito à emissão de gases de efeito estufa, e a Amazônia é o jardim botânico que vai sequestrar o gás de efeito estufa. Eu achei completamente inapropriado para um chefe de Estado ir até a ONU. Não é a primeira vez que o presidente Lula defende que a ONU tenha soberania sobre a agenda do clima e tenha soberania sobre o tema que envolve diretamente a Amazônia. Quando se trata de clima no mundo, todo mundo só quer tratar da Amazônia, como é o caso dessa conferência que vai acontecer em Belém do Pará. Então, meu caro Pedro, meus prezados internautas, ouvintes e acompanhantes desse debate, eu achei lamentável desse ponto de vista. Disse algumas obviedades, mas, lamentavelmente, sobre a questão do Brasil, foi completamente inapropriado. Você vê que o mundo inteiro sempre teve de olho na Amazônia, isso aí não é novidade para ninguém. Mas o que surpreende mesmo é o discurso contraditório do Lula. De um lado, ele fala em defesa da soberania nacional, sobre a floresta, e do outro, ele chega a propor, em plena Assembleia Geral da ONU, que um organismo internacional tenha poder de decisão sobre essa região. Ora, isso aí é o oposto de soberania, né? Porque a soberania significa autonomia para decidir os próprios rumos, especialmente aí sobre o nosso território, os recursos naturais e as políticas internas. Aí, quando um presidente sugere transferir parte dessa autoridade para um organismo internacional, na prática ele está renunciando ao princípio que ele diz defender, né? Porque o Lula sempre se contradiz, né? E é preciso lembrar que a ONU não é fórum neutro coisa nenhuma. Lá dentro, poucas grandes potências, aí eu vou citar Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia, França e Alemanha, são as que realmente decidem. As demais nações aí, incluindo o Brasil, podem ter voz, né? Mas pouca influência real. Então falar em entregar decisões sobre a Amazônia à ONU é, na prática, dar às potências estrangeiras o poder de interferir diretamente em uma das regiões mais estratégicas do planeta, que é rica em biodiversidade, recursos minerais e até água doce, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que ter cooperação internacional, nem que a gente deve fechar o país ao mundo. Mas o problema está em confundir aí parceria com submissão. Defender a Amazônia é obrigação do Brasil. Mas fazer isso sob tutela externa é abdicar do próprio direito de decidir o que é melhor para o nosso território. Essa questão da Amazônia e da nossa soberania mostra aí com muita clareza o que é o Lula, né? É um sujeito que mente o tempo todo. Ele fala muito, mas nunca diz nada de concreto. E aí, usando aquelas frases de efeito, apelos morais e slogans, que na realidade disfarçam aquilo que ele tem mais, que é a falta de conteúdo, né? Tranquilo, tranquilo. Pois é, Marcelo, o Lula é um personagem fabricado. Cria uma imagem pública falsa
aquela imagem de humilde, patriota, religioso ou defensor da moral, conforme o público que quer conquistar, né? Fora das câmeras, ele age de forma completamente diferente. Ele nunca foi autêntico, Marcelo, só parece ser autêntico. Ele tem a capacidade de criar uma conexão emocional com a camada mais pobre da população e com os artistas e jornalistas, todo mundo com viés de esquerda e também juntinho da Rouanet, que cuida desse pessoal. Pois é. É, é, todo mundo já sabe, né? As pessoas com pelo menos um neurônio já sabe que o Lula é mestre em distorcer dados, estatísticas e falas dos próprios adversários, né? Ele usa sempre aquelas meias-verdades, que são piores que que as mentiras completas, porque elas parecem plausíveis, e é aí que está o problema. E quando ele é desmentido, ele ataca a fonte da informação. Aí pode ser até a imprensa amiga, que vira inimiga momentânea. Depois ele faz as pazes. Mas também vai em cima dos especialistas, dos órgãos oficiais. E, e já reparou que ele se vê aí como alvo de perseguição sempre que ele é criticado ou desmascarado? Ele usa a narrativa do injustiçado, né, para mobilizar apoio emocional na esquerda toda e distrair o público dos problemas reais. Ele é mestre em dizer que defende os valores morais, né? Mas se envolve em escândalos ou alianças contraditórias. Esse vídeo aqui traduz bem isso, olha só. Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei: escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. Pô, agora, imagina se o Bolsonaro falasse uma coisa dessas, hein? Pô, Já se pensou? fosse outro presidente, isso já seria tratado como escândalo e até motivo para impeachment. O Lindbergh já ia pedir até ajuda ao Supremo ou ao PGR, né? Mas quando se trata do Lula, rapaz, a história muda de uma maneira impressionante, né? No discurso dele, eu acho que ainda engana muita gente, especialmente quem acredita nas promessas e repete os velhos argumentos aí sobre governabilidade, bem maior e defesa da democracia, né? Na prática, o governo compra apoio com cargos, com verbas públicas, com incentivos culturais e programas sociais ampliados, enquanto boa parte da imprensa e influenciadores alinhados aí justificam tudo como se o fim sempre justificasse os meios, né? O Lula aposta na ignorância dos outros, mas esquece que ele também faz parte desse grupo de ignorantes. Aparelharam tudo, né, Marcelo? O Lula sempre foi o comandante de fato do PT. Disso todo mundo sabe, mas tem um professor que escancarou e disse que o PT tirou mais dinheiro do Brasil em 16 anos do que os portugueses, que tiraram o nosso ouro em quase 300 anos. Olha só. O Brasil foi colônia portuguesa por 322 anos, de 1500 a 1822. Oficialmente, Portugal, nesses 322 anos, levou do Brasil para Lisboa 120 toneladas de ouro. Estimam que com contrabando, com corrupção, pode ter chegado a 200 toneladas, mas o número oficial são 120 toneladas de ouro, que, vezes R$ 600,54 o grama, daria mais ou menos 72 bilhões de reais.
Se nós considerarmos as 200 toneladas, iria para 120 bilhões de reais. Pois bem, em 16 anos do governo do PT, foram desviados 42,8 bilhões na Operação Descobertos pela Operação Lava Jato. Para a Odebrecht, foram 10 bilhões de reais. Para a JBS, mais 1 bilhão de reais. 100 milhões no mensalão. E empréstimo do BNDES para Venezuela, Cuba, Argentina, Equador, Angola e República Dominicana foram mais 10,5 bilhões de reais, ou seja, mais ou menos 70 bilhões de reais. 10,5 bilhões de dólares, 70 bilhões de reais. 70, 80, 112, 122, 123. Portugal, em 322 anos, levou 72 bilhões de reais do Brasil em ouro. O PT, em 16 anos, desviou 123 bilhões de reais. Quase o dobro do que Portugal nos tomou durante 3 séculos, quase 3 séculos e meio. Durma com esse barulho. O professor fez uma comparação que diz muito sobre o Brasil, né? Em apenas 16 anos de governo, essa turma tirou mais dinheiro do que os portugueses levaram em ouro durante quase 300 anos de colônia. É uma comparação simbólica, mas que mostra o tamanho dessa corrupção e da destruição causada por quem dizia governar em nome do povo, né? O que o Brasil, rapaz, perdeu nesses anos não foi só dinheiro, não. Foi tempo, credibilidade e a chance mesmo de ser uma nação realmente justa, né? Mas nessa nossa lista de mentirosos, o segundo lugar fica com quem? Com o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. O Brasil testemunhou suas mentiras, principalmente com relação ao voto impresso auditável e aquela frase pronunciada durante um congresso da UNE de que havia derrotado o bolsonarismo. Pode isso, Marcelo? O Brasil inteiro acompanhou aí as declarações polêmicas do ministro Barroso sobre voto impresso auditável, sobre processo eleitoral, que segundo ele não se toma, se tira, né? Ou não se ganha, se tira, né? E a famosa frase, como você falou, derrotamos o bolsonarismo, que depois ele afirmou que tinha sido tirada de contexto. Só ele acredita nisso, né? Mas o que leva uma autoridade desse nível a negar aí o que ele vem dizendo publicamente? Eu acho que isso, em geral, Ronaldo, revela 3 traços bem conhecidos aí em figuras de poder, né? Primeiro é a vaidade excessiva, que faz a pessoa acreditar que ela nunca erra. Tem a falta de autocontenção, porque fala muito mais do que deveria. E tem uma tendência à negação, que é típica de quem não admite contradições entre o que ele diz e o que realmente pensa. E o resultado é previsível, né? São declarações improvisadas, frases infelizes e discursos que se voltam contra o próprio autor. Você vê que o Barroso, em vez de agir com serenidade e responsabilidade, como se espera, né, de alguém que está no topo aí do judiciário, e até semana retrasada, ou semana passada, era presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Ele deixa claro que prefere aí o protagonismo midiático, o comentário político e aquela exposição desnecessária, né? E ele foi desmascarado até com relação ao voto impresso auditável. E veja bem, nunca foi cogitada a volta do voto impresso como ele alegava, né? O voto impresso auditável, ele era muito mais uma camada a mais de segurança no voto, né? Porque o sujeito, ao votar, ele ia conseguir visualizar o seu voto impresso, mas sem acesso a ele. Esse voto ia cair numa urna específica lacrada, que só seria aberta em caso de uma eventual auditoria. Mas veja só a reação do Barroso quando ele foi confrontado sobre isso. Eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir
esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa. Eu já vi. Tá bem. Isso é mentira. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Isso é mentira. Bom, muito bem. A gente vai confiar nas urnas e o cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era... Abro aspas. Putz, Marcelo, ele realmente mente muito, né? Só que graças às redes sociais, que esse pessoal é doido para censurar, é que nós acabamos tendo acesso a todas as barbaridades que esses caras falam. E ele se achando o salvador do Brasil, né? A impressão que ele passa é que só ele é capaz de resolver as coisas. Agora, estava há cerca de 2 semanas dizendo que estava pensando aí em abandonar o barco antes de atingir os 75 anos, o que foi confirmado na quinta-feira com a carta dele de renúncia, né? E fazendo isso, ele vai dar ao Lula a chance de colocar um cara bem mais novo e que deve ficar aí no mínimo umas 30, 35 anos no Supremo. É mais um que vem aí de viés esquerdista. E para mim isso já estava tudo armado. O Barroso saiu, mas já tinha combinado o que ele ia ganhar em troca, a gente vai saber depois. E deve ficar aquela disputa aí, né, entre o Messias, né, Putz, que é o pelo forte amor de Deus. candidato, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e se ele quiser fazer um aceno aí às mulheres, que não costuma fazer, pegar a ministra do Superior Tribunal Militar e jogar lá pro Supremo. Só falta. Mas que não vem coisa boa, a gente sabe que não vem, né? E com isso, Barroso causa mais um problema para o país, né? Porque essa decisão ficaria a cargo do próximo presidente, que escolheria 3 ministros do Supremo ao longo da sua gestão e que poderia trazer um equilíbrio maior aí no Supremo, que está muito esquerdizado, né? Mas você vê que a coisa não vai ser bem assim, né? O Lula vai nomear mais um. É uma E pena para parece, o Brasil. e parece que ele quer sair para sumir dos holofotes, né? E com isso tentar não ser sancionado pela Magnitsky. Só que eu acho que é tarde demais. Como dizem os americanos, it's too late, né? Pode ficar ou pode sair, mas a sanção está por vir. Agora veja o que ele dizia sobre a Operação Lava Jato. Parece outra pessoa. E aqui, presidente, eu me permito observar que os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Houve 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados. E os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticaram delitos atingem 12,7 bilhões de reais. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul e de leste a oeste no Brasil. Um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Compravam-se maiorias políticas com a corrupção, almejavam-se cargos públicos para desvio de dinheiro
e financiava-se a política e o próprio bolso com dinheiro público desviado. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. Olha, se você checar as decisões que ele tomou e depois, né, e que beneficiaram todo esse esquema que ele condenou nessa declaração que a gente acabou de assistir, qualquer um fica perplexo com a mudança dele, né? Não é possível, isso não é normal. Mas Não, é não é normal. isso aí, é o Brasil, né? Mas tem um ministro do Supremo, Marcelo, que me parece o mais coerente de todos, é Flávio Dino. E Opa! depois do vídeo que o InstanteNews.1 vai colocar aqui no ar, você também vai concordar comigo, eu tenho certeza. Em primeiro lugar, é preciso você ser coerente, né? E eu sou uma pessoa coerente com meus princípios, com meus valores, com as minhas ideias. Em segundo lugar, obviamente, como um socialista, um comunista, um marxista, eu faço aquilo que Lênin recomendava. Eu faço aquilo que Lênin recomendava. Veja só, Ronaldo, como socialista, comunista e marxista, ele sempre faz aquilo que o Lênin recomendava. Meu Deus do céu. Mas é bom a gente lembrar para o pessoal aqui o que foi esse decálogo do Vladimir Lenin, né? O decálogo de Lenin é um texto amplamente difundido aí que atribui a Vladimir Lenin, que foi o líder da Revolução Russa, né? E também fundador do regime soviético, 10 regras ou princípios, vamos dizer assim, para destruir uma nação por dentro e implantar o comunismo. Agora a justiça seja feita, só que não existe registro histórico autêntico de que o Lenin realmente tenha escrito aí esse decálogo, né? O texto, para muitos historiadores, é considerado apócrifo, ou seja, falsamente atribuído ao Lenin. Mas ainda assim, o decálogo do Lenin circula há décadas, especialmente em contextos políticos e anticomunistas, né? Como uma suposta síntese das estratégias usadas para corroer aí a sociedade capitalista. Mas eu vou colocar os 10 pontos aqui para você e você está nos assistindo aí vai chegar à mesma conclusão que a gente, né? Isso aí, de fato, vem acontecendo há algum tempo. Olha só. O primeiro é você corromper a juventude e dar a essa juventude liberdade sexual. Infiltrar e destruir as instituições religiosas. Se infiltrar e destruir o sistema educacional, desorganizar, vamos dizer assim, o sistema educacional, retirando deles os princípios morais e religiosos. Desintegrar a estrutura familiar. Dividir a população promovendo conflitos entre classes sociais. Propague o ódio ao patriotismo e aos símbolos nacionais. Infiltre-se na imprensa e controle os meios de comunicação. O 8º é incentive greves e crises econômicas. O 9º é tome o controle dos partidos políticos e da administração pública. E o 10º é desarmar os cidadãos para que eles não possam resistir. Agora você vê, um ministro aí do Supremo com essa cabeça nos diz muito aí aonde pode parar o Brasil, né? Mas eu digo para você, rapaz, certo mesmo estava o padre Paulo Ricardo, de quem agora eu virei fã. Desde o comunismo na Rússia em 1917 até hoje, a única coisa que eles fizeram foi tomar o poder, matar um monte de gente e ficar ricos. Eu não te dou um exemplo, é uma pletora de exemplos. A gente passaria a noite inteira aqui falando disso. O que você não consegue me dar um exemplo, um único exemplo do contrário. Onde é que eles chegaram no poder e não fizeram isso? Agora você estupidamente acha que no Brasil vai ser diferente. E os caras se acham universitários. Vai nos diretórios acadêmicos da universidade. Os caras se acham críticos. Olha, eu sou inteligente. Macaquinho treinado você é, cara. Você é um macaco treinado. Treinado para não buscar a verdade. Sabe por quê? Porque quando você enxergar a verdade, você vai deixar de ser comunista. É incrível, né? Eu também sou fã do padre Paulo Ricardo. Vamos juntos.
E no ensino, a situação também está periclitante. Veja esse vídeo do Paulo Souza. Não existe doutrinação escolar não, Paulo. Para com isso. O Sindicato dos Professores da Rede Estadual de São Paulo está celebrando hoje uma homenagem ao ataque de 7 de outubro, lá em Israel. Tá, Paulo, é uma homenagem às vítimas do ataque, né, Paulo? As pessoas completamente inocentes que foram assassinadas brutalmente. Negativo. É uma homenagem aos terroristas, aos assassinos. Então vocês acham que o Sindicato dos Professores, que não tem pudor nenhum em homenagear publicamente terroristas na escola com seu filho, entre 4 paredes onde ninguém está vendo, eles são imparciais, eles não têm viés político algum? Com certeza. E o Lula não mente, a Erika Hilton é mulher e não tem censura também no Brasil. Vai confiando, meu amiguinho. Cara, eu não duvido que daqui a algum tempo, no 11 de setembro, das Torres Gêmeas, essa gente vai começar a homenagear Osama Bin Laden. Olha, Ronaldo, a gente abre os olhos ou vai ser tarde demais, né? É absurdo atrás de absurdo, rapaz. Mas o que não falta aqui no Brasil, Marcelo, é mentiroso, né? Nós precisaríamos de uns 10 programas por aí para apresentar os grandes mentirosos do nosso país. Mas não vai faltar a oportunidade, né? Chega essa hora, vai dando uma fome danada e tem um sujeito que prova que as cores amarela e vermelha deixam a gente com fome. Você sabia que a cor amarela e vermelha te deixam com fome? E eu posso te provar. Olha aqui, ó. Burger King, McDonald's. E a pior de todas. Realmente, né? Vermelho e amarelo, rapaz. Então vamos aproveitar a promessa do Lula. Olha aí. Se prepare, porque a gente vai voltar a fazer o nosso churrasquinho no final de semana com picanha. Cara, eu tô esperando até hoje essa picanha barata, como ele mente, é muito cara de pau. E o Lula quer saber como será o Bostil, digo, Brasil, depois dele. Como será o Brasil quando eu não for mais presidente? Vai ser uma festa, né, Ronaldo? Você vê a animação do pessoal depois da pergunta, né? Eu já tô até me estruturando aqui, rapaz, para me candidatar a uma nova franquia que eu tenho certeza que vai bombar aqui no Brasil. Eu vou mostrar para vocês aí o material de propaganda dessa nova loja, olha aí. Você tem alguém privado de liberdade? Então escuta isso aqui rapidinho. Eu tô aqui na loja do Preso, referência no Brasil, quando o assunto é kit para quem tá lá dentro. Tem kit de higiene, de alimentação, tudo personalizado do jeitinho que precisa. É qualidade, é agilidade, é respeito com quem tá lá dentro. Quer fortalecer quem tá na luta? Chama a loja do Preso. O link tá na bio, a entrega é rápida, segura e sem erro. Dignidade não tem grade. Caramba! Realmente essa loja vai bombar, sobretudo porque o ministro Alexandre de Moraes disse que ainda tem muita gente para prender nos vários inquéritos que ele toca, inclusive o das fake news, né? Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. A noite não ia acabar bem. Fake news. Fake news. O fake news. Fake news. Quem eu? Sim, o fake news. O fake news. Não é fácil estar do lado da verdade. Esse é um fato. Sim,
nós ganhamos as eleições com um discurso. Quem eu? E depois das eleições, nós tivemos que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. E a verdade libertará o nosso país. Fake news! Fake news! O fake news! Fake news! Fake news! O fake news! Quem nunca errou, né? Esse é um fato. Fake news! Sim! Faz parte da nossa vida. Quem nunca contou a mentirinha pra namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Esse é um fato. Fake news! Fake news! O fake news! Fake news! Fake news! O fake news! Eu nunca menti pra dona Michele. Deixe seu like no embalo desse piseiro. Se inscreva-se, tá perto. E siga o Timbu Fan nas redes sociais. Tá aí, Ronaldo, um ótimo encerramento para o programa que falou de mentirosos, né? Esse Timbunfo aí é muito bom, né? Eu deixo aqui o meu boa noite para você que ficou com a gente até aqui, até agora. E semana que vem a gente está junto de volta. Beleza, valeu, Marcelo. Uma boa noite para você também, né? Para nossa audiência que está sempre junto da gente às madrugadas de sábado, né? Bom, sábado que vem tem Papo da Madrugada novamente. Tchau. Tchau, bom fim de semana, hein?